Graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco quando vamos meditar na sua palavra, nas suas promessas. E na última semana nós falamos sobre o mandamento de Jesus. Falamos sobre 3 mandamentos. Jesus também deu mandamentos e ele diz que a prova que nós o amamos é se nós guardamos os seus mandamentos. Então a primeira vez foi, Jesus resume os mandamentos do Velho Testamento num só. Quando ele diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. O segundo foi que nós devemos amar uns aos outros. O terceiro foi que Jesus manda os discípulos curar os enfermos, ressuscitar mortos, expulsar demônios, pregar o Evangelho em primeiro lugar. E hoje quero estender mais, aprofundar mais esse da semana passada, onde fala de curar os enfermos. Então tenho 2 palavras bíblicas. Uma é de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, uma palavra onde Pedro está na casa de Cornélio e está trazendo uma mensagem. A casa de Cornélio foi aberta para o Evangelho quando Cornélio estava orando a Deus. Ele era um centurião romano, um gentil, e aí ele teve a aparição de um anjo que mandou que ele chamasse um tal de Pedro lá na cidade de Jope, que está morando na casa de um curtidor. E os servos foram lá e o Pedro teve a mesma visão de que ele era para ir com as pessoas que iam chegar lá para buscar ele. E no meio da pregação, Pedro fala de Jesus. Capítulo 10, 38. E ele está falando de Jesus. Primeiro ele discorre sobre todo o plano de salvação que os profetas disseram. E aí no versículo 38 ele diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Ele está falando do ministério de Jesus aqui na terra. Jesus curava todos os oprimidos pelo diabo. A doença é uma opressão. E segundo o contexto da Bíblia, ela não vem de Deus, ela vem do inimigo. Porque senão Deus estaria se contradizendo. Por um lado ele manda curar os enfermos, Jesus andou curando a todos, né? E se Deus não quisesse que todos fossem curados, que alguns, como se diz, ainda não é vontade de Deus que sejam curados, eles têm que aprender alguma coisa ainda. Não é isso, não é pela doença que a gente aprende, não é? A gente aprende pela palavra, a gente aprende pelo agir do Espírito e não por causa de algum sofrimento. Tem outra palavra que muitas vezes é usada como desculpa quando alguém permanece doente, que se com ele sofremos, também com ele reinaremos. Mas que sofrimento o romano está falando? Está falando da perseguição, a própria perseguição que Paulo também teve. E então as doenças, no contexto geral da Bíblia também, usando ainda o versículo de Isaías 53, que sobre Jesus foi colocado todas as nossas doenças. Ele ficou tão desfigurado que as pessoas escondiam o rosto, não queriam vê-lo, como hoje ainda acontece quando é passado o filme da crucificação. Eu mesmo escondo o rosto, eu não consigo ver aquela crueldade com a qual Jesus está sendo tratado. Eu não consigo olhar esse filme, principalmente o último de Mel Gibson, né? Onde ele na carne sofreu aquilo também que Jesus sofreu, uma parte daquilo, né? E quando agora em Frankfurt eles iam passar esse filme na Sexta-feira Santa, tem um irmão lá: se for esse filme eu não vou, não consigo ver. Então todas as nossas doenças estavam sobre Jesus, ele carregou as doenças. Nós temos que crer isso para termos a cura. Se nós não cremos, não vamos ter a cura. E uma outra palavra que eu quero ainda falar sobre
A fé que anda conjugado com a oração da cura, ou com a imposição de mãos, ou com a proclamação da vitória de Jesus, está em Hebreus, capítulo 11, o versículo 1. É uma definição que o escritor de Hebreus, a gente não sabe quem escreveu a carta aos Hebreus, presume-se que foi Paulo, mas não se tem certeza. E ele diz no capítulo 11, versículo 1, ele diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Então, fé e esperança têm que andar juntos para que as obras de Deus aconteçam. Muita gente diz que tem fé. Muita gente até ora com fé. Mas não acontece nada. O que está faltando? Aqui as duas coisas estão juntas. Ora, a fé a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Se vocês leem os primeiros capítulos de Provérbios, lá fala da sabedoria. E a sabedoria fala de si, dizendo que ela estava presente quando este mundo foi arquitetado, quando todas as coisas que antes de virem à existência foram planejadas. Houve um arquiteto por detrás, que era a sabedoria, e presume-se que é Jesus. Antes que Deus falou que as coisas viessem a existir, elas foram planejadas, elas foram pensadas, elas foram imaginadas. Então, isso que Hebreus está falando aqui, a fé é o firme fundamento do quê? Das coisas que se esperam. Quando nós esperamos alguma coisa, nós já imaginamos essa situação. Por exemplo, quando eu era pequeno, era aqui em Estrada da Serra, você festejava o culto não dos mortos, mas o culto dos falecidos, né? Aí vinha uma tia muito velhinha, já lá de Canoinhas, e nós crianças íamos lá na lotação carregar as malas dela. Então a gente já imaginava, minha tia, ela se parece assim, né? E nós, minha irmã e eu, nós então ajudava ela a carregar a mala. A gente imaginava a visita que vem. Então a fé, ela espera, ela imagina as coisas que vão acontecer. Então, muitas pessoas, elas oram baseado naquilo que vem. Sofrimento, a tristeza, quando é que vai mudar. E em cima disso vão pedindo a Deus. Outros de novo oram como seria se isso já fosse resolvido. Então a fé, a verdadeira fé, ela tem essa esperança, ela já imagina na mente, no coração, como é o estado se esse mal está sanado. Então, nesse sentido, nós devemos orar para recebermos aquilo que Deus já preparou. Então, o Espírito Santo nos mostra, através das promessas, a solução desse problema. E nós oramos, então, baseado na solução, naquilo que a Bíblia nos mostra. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. O que nós esperamos quando oramos? Deus vai fazer conforme o seu tempo, Ele vai fazer conforme o seu compasso de tempo. Isso pode demorar, às vezes, mais tempo do que nós achamos, mas isso está com Ele, porque às vezes Ele tem que resolver uma outra coisa antes para que isso que nós esperamos venha. Como que quando você perdeu alguma coisa, não sei se você já fez essa experiência, a gente está procurando algo que a gente perdeu. Mas antes que a gente ache que a gente perdeu, a gente acha outras coisas que também a gente já perdeu, porque a gente está no caminho a buscar aquilo que eu perdi. Eu já fiz essa experiência, então coisas valiosas que você nem lembrava mais, de repente aparecem, né? E te ajuda ainda além de você achar depois no final aquilo que perdeu. Assim Deus também age, mas a fé, ela já recebe o estado perfeito.
ela não se deixa mais perturbar com a situação como está, mas ela já se alegra em receber a perfeição. Uma outra tradução em inglês diz que a fé é o certificado de propriedade daquilo que se espera. Você já tem o certificado, você já tem... mas o objeto não está aqui ainda, mas você já tem o certificado. Ele não veio ainda, não apareceu ainda, você não enxerga ainda, mas o certificado sem garantia que isso vai vir. Então a fé é esse certificado de propriedade já das coisas que se esperam. Então o que nós esperamos em nossas orações? Esperamos alguma coisa ou simplesmente oramos e Pai seja feita a tua vontade? Deus quer ouvir de nós o que nós esperamos. Então nós temos um grande exemplo, agora não vamos ler toda a história, mas ela tem 5 verdades. Aquela história daquela mulher que estava com fluxo de sangue durante 12 anos. E ela ouviu falar de Jesus. Então ela disse: eu vou tocar as suas vestes e serei curada. Ela disse isso. Ela falou isso com convicção: vou tocar as suas vestes e ficarei curada. Isso, essa esperança que essa mulher tinha, ela conseguiu vencer nisso todos os obstáculos. Por quê? Ela era impura. Por causa do fluxo de sangue, ela não podia aparecer em público. Segunda coisa, mulher não podia se envolver com homens na rua. E ainda muito menos tocar em um homem. Ela venceu todos esses obstáculos na esperança, na confiança que ela ia ser curada. Então ela falou, ela não escondeu o que ela queria, e assim como ela falou, aconteceu. Quando depois Jesus sentiu que saiu dele algum poder, ele queria saber quem foi, a mulher então teve que confessar, e aí ele disse: mulher, a tua fé te salvou. Ela não fez oração de cura, nem ele impôs as mãos para que ela fosse curada. A fé dela, a esperança que ela tinha, curou ela. O que acontece nisso? Jesus não consegue reter em dar aquilo que a fé busca. Mesmo Jesus não estando consciente daquilo que aconteceu, ela recebeu pela fé de Jesus a cura. Então a nossa fé, tendo essa esperança, tendo essa certeza, que daí o versículo em Hebreus continua dizendo: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, quer dizer, ela já está firmada, sabendo que já tem, mesmo que não tenha ainda, mas que já tem, e a prova das coisas que não se veem, que se não veem. Em outra tradução diz: a prova, ou melhor, e não duvidar das coisas que ainda não se veem. A fé já é o firme fundamento daquilo que esperamos, e não duvidar que isso não aconteça. As coisas que ainda não se veem. O nosso grande exemplo é o pai da fé, Abraão, que em Romanos 4, eu agora resumo as palavras que ele disse lá, temos que ler vários versículos, onde onde é dito dele, que ele esperava as coisas que não eram, como se já fossem, e chamava à existência aquilo que ainda não era. Isso ele fez durante 25 anos, aguardando o nascimento do filho, a promessa que ele tinha. Às vezes demora, mas dentro dessa esperança, agradecendo todo dia por aquilo que ainda não é, mas nós já agradecemos como se já fosse, nós vamos nos mantendo fortes para alcançar aquilo que ainda não é, como se já fosse. Estou tentando aprender isso também. A gente já leu muito sobre isso, a gente falou sobre isso, mas a gente também tem que aprender que essas coisas assim se realizam. Eu vejo em todas as escrituras essa maneira
de a gente esperar as coisas para que se cumpram. Jesus dá outro exemplo quando ele diz que vocês podem falar a esse monte que ele se levante e se lance no mar. E será assim como dissestes. Ele não diz será assim como orastes. Será assim como dissestes. Vocês falaram a esse monte, retira-te, lança-te no mar, e assim será como dissestes. Então tem muito peso aquilo que nós imaginamos durante a nossa oração, mesma coisa que esperamos em nossa oração, e aquilo que nós confessamos com nossos lábios. Tem outra palavra em Romanos 10, onde diz que como a gente é salvo, crendo no coração e falando com a boca. Porque com a boca se confessa a respeito da salvação. Assim o mundo veio a existir quando Deus falou, e assim as coisas hoje ainda vêm existir quando nós falamos. Lembrei-me agora de um servo de Deus que ele estava fazendo seminários parece que o tema era curas, que ele estava visitando igrejas e ele tinha que se deslocar com um avião de um lugar para o outro. E aí quando eles se encaminharam para o aeroporto, o piloto liga e diz: olha, a porta não abre, não podemos viajar. E o piloto já tinha contactado a fábrica e eles disseram: a única coisa é vocês pegar uma maçarica e cortar a porta fora, porque ela não vai abrir. E aí esse pastor, ele tinha lido dias antes a palavra lá de Romanos: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Ele não entendeu bem certo o que isso pode significar para ele naqueles dias. Mas quando ele viu que a porta do avião está fechada, ele se lembrou: o quê? Todas as coisas? Essa porta é uma coisa. Ela tem que colaborar para a glória, todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. A porta é uma coisa. Eu amo a Deus e essa porta tem que colaborar agora. Aí ele, à distância, ele disse: porta, em nome de Jesus, eu te ordeno, abre-te agora. E continuaram indo ao aeroporto. Aí o piloto liga: não sei o que aconteceu um milagre, a porta abriu. Foi o peso da palavra que ele falou com fé em nome de Jesus. Mas baseado numa palavra. Essa palavra chamava-se: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se nós temos uma promessa, nós podemos agir dentro dessa promessa, esperando o resultado que Deus, que essa promessa diz, para que as coisas assim aconteçam. Então a fé é o firme fundamento daquilo que se espera. Não duvidar de fatos que ainda não se veem. Vamos orar então. Senhor Jesus, tantas coisas sempre se apresentam como desafio em nossa vida e algumas estão imperadas ainda. Mas obrigado, Senhor, que nós temos a Tua palavra, que nos dá esperança. A Tua palavra que nos fala daquilo que Tu prometeste a dar a Teus filhos. Obrigado, Jesus, que tudo começou lá na cruz, quando Tu deste a Tua vida, sofrendo já essas intempéries, esses problemas, essas enfermidades, essas obras do diabo em Teu próprio corpo, Senhor. E com isso, Tu ganhaste a vitória sobre essas coisas destrutivas que o diabo tinha edificado e lançado sobre a humanidade. Obrigado, Jesus, que nas Tuas feridas já o poder dessas coisas foi revertido. Não existe mais. Tu pisaste a cabeça do diabo, Tu destruíste as suas obras e todas as coisas estão debaixo dos Teus pés. E o Pai te deu um nome que está acima de todos os nomes, por causa disso, por causa dessa substituição que Tu fizeste na cruz. E debaixo desse nome, sobre esse nome, se deve dobrar todo o joelho, no céu, na terra,
em cima, embaixo da terra. E essas coisas nas quais nós temos que nos dobrar, que nos afligem durante o caminho, elas não têm mais poder sobre nós. Porque nós proclamamos sobre essas situações que cada um de nós pensa agora, o teu nome, Senhor Jesus. Diante desse nome, tudo tem que se dobrar e não tem mais poder.